Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás da Marca, onde a gente revela os bastidores reais do que está por trás de cada marca. E você sabia que atrás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo ele, um convidado que já conquistou muitos títulos de judô, representou o Brasil e hoje ele comanda uma empresa internacional de consultoria e imersões corporativas. E além de muitas vezes para Dubai. Ele é nascido em Alagoas, vivenciou o esporte de alta performance, fez a transição para o mundo dos negócios e hoje ensina empresários a pensar, a mudar de vida com muitos negócios internacionais. Seja muito bem-vindo, Eduardo Ascioli. Opa, prazer, obrigado, Priscila. Sempre muito calorosa aqui a recepção. Estou muito feliz de estar aqui e certeza que a gente vai bater um papo legal, agradável, falar sobre esse mundo do turismo corporativo, como as empresas estão enxergando que é importante fazer conexões. E eu lembro também que eu defendi o Brasil nos tatames, hoje eu estou apresentando o Brasil para o mundo de uma outra forma, ou seja, não deixei de ser um competidor, né, em defender a bandeira do Brasil. Que legal, e conta um pouco antes da gente entrar aí nessa revolução, nessa virada de chave da sua vida, quem é o Eduardo por trás de tudo isso? Tá, o Eduardo foi um atleta de judô, passei a vida inteira no esporte, o esporte olímpico, o esporte que me deu acesso para muitas outras mesas, então eu até 2010 eu treinei judô de forma contínua, fui atleta realmente profissional. Depois eu parei, a construtora que me patrocinava, ela me fez uma proposta para ficar como gerente de marketing, eu fiquei e desde 2010 eu estou nesse mercado, fiz a transição para mais duas outras construtoras, até chegar em Balneário Camboriú, né? E lá fiz um bom trabalho e ainda continuo com a FG Empreendimentos, que esse ano lança o Sena Tower. Então eu tenho o Eduardo antes de 2010 e depois de 2010, onde a gente conseguiu entrar no mercado imobiliário e depois fazer as imersões, que são as imersões que é a nossa estrela maior, que é Dubai, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos com Orlando e Nova York para março e China no meio do ano. Uau, sério mesmo? Sim, expandiu agora? Expandimos. Ai, que legal. De forma estratégica. A gente chegou agora esse ano fazendo já essa grande festa em Dubai, na quinta edição, então nós tínhamos... Foi a quinta edição? Então passou rápido quando você olha assim, nossa, né? Logo ali no meio da pandemia, a gente criou esse produto, virou uma marca que hoje ela entrega também essa logística, essa inteligência para outros segmentos. Então a gente vai fazer com advogados ano que vem, vamos fazer com prefeitos também, então tem empresários de outros segmentos que estão comprando essa metodologia. A gente tem uma logística bem robusta hoje em Dubai, justamente por causa do crescimento, e aí a gente está vendendo essa metodologia para outros segmentos também. Então você tem um segmento de contabilidade, que quer fazer uma inversão, aí a gente tem uma estrutura que a gente apresenta desde o aeroporto de São Paulo, a gente tem uma parceria com a grande marca, onde nós temos um lounge que recebe essas pessoas, exatamente, lá no Terminal 3. No Terminal 3? Exato. E aí nós temos a mala, que é personalizada, né? Nossa equipe de marketing prepara um material que seja fácil de você levar, mas ao mesmo tempo ele gera uma comunicação e fortalece o seu nome. Então, hoje nós estamos, diria para você assim, com um nível de satisfação bem legal pelas experiências. Já visto que a maioria das pessoas que viajam conosco, que foram para a quinta edição, já foi para a primeira, para a segunda e para a terceira. Então, e está repetindo. Está repetindo. 60% das pessoas são pessoas que já viajaram comigo. Né? Que legal. E um dos meus mentores, né, que eu participo aí da MLS, não sei se você já ouviu falar. Do GeoJ, Caio Carneiro, Flávio Augusto. O GeoJ foi atleta também de alta performance, representou o Brasil assim como você. E as pessoas desse nível, elas sempre falam que o esporte ajuda muito na disciplina. O que você trouxe do esporte hoje para tudo que você vem conquistando? O que é importante? Olha, eu vim do esporte em si, mas o judô é uma arte milenar japonesa, então o respeito é algo que a gente não negocia.
Você respeitar o próximo, respeitar o companheiro, seja o namoro, a esposa, o pai. Então, a primeira regra é o respeito. No judô você aprende a pessoa que está mais graduada a você não precisa ser um faixa preta. Mas, por exemplo, se eu for um faixa azul, logo na sequência tem um faixa amarela, aquele faixa amarela ele tem uma certa autoridade sobre as pessoas que estão com um grau menor. Então, do judô, o respeito foi algo que eu trouxe e que, às vezes, nesse mundo, a gente vê que meio que as pessoas não se preocupam tanto como deveria. Porque quando eu entendo que eu preciso respeitar um professor porque ele tem um processo de hierarquia na minha frente, eu entendo também que eu tenho que respeitar minha mãe, meu pai, né? Ou seja, óbvio que isso a gente já tem em casa, mas o judô ajuda você a lembrar desse ponto, né? Eu acho que a parte do respeito é algo que eu levo isso com muito carinho. É como se fosse assim, se você quer tomar refrigerante, você vai sentar na mesa, eu tomo água, mas eu vou garantir que seu refrigerante esteja lá, e isso é respeito, é você deixar a pessoa viver naquele ecossistema dela e se colocar também no lado do outro, né? Porque eu acho que a empatia é algo que você não deve negociar, né? Se colocar no lugar do outro. Se tivesse empatia, não tinha guerra, né? Porque você imagina você ter que atirar numa outra pessoa, que não tem nada a ver com a história, mas por causa de uma briga política aquilo se divide. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, o respeito, assim, ó, foi muito forte. O processo de repetição. Então, às vezes as pessoas perguntam, como é que você consegue? Eu falo, cara, é só repetir. Eu não tenho N habilidades, né? Então, mas a repetição, fazendo tudo. Acorda mais cedo, dorme um pouco mais tarde, mas vai fazer repetição. Então, eu no judô, passei anos da minha vida treinando o mesmo golpe, por anos, para tentar acertar esse golpe na competição. Então, você precisa realmente ter essa linha. A renúncia, né? Ninguém chega a lugar nenhum sem renúncia, isso para mim não faz sentido. A repetição e você ter foco. Né? Você realmente saber o que você quer, porque eu vejo até hoje, eu também faço mentoria, né? Eu dou mentoria para empresários e às vezes eu encontro, você pergunta onde é que você quer estar daqui a 5 anos, a pessoa não sabe. Né? Ou seja, eu sempre tive muito claro, sabe, onde eu queria chegar, como eu queria chegar, e isso ajuda, né, a você eliminar algumas possibilidades que te desviam do caminho. Então isso é muito importante. Então, se você ter clareza para onde você quer chegar, você dá para você um desafio maior, né? Aquele que a gente chama de Ikigai, né? Qual é a tua razão de sair de casa? Pagar boleto? Tomar um chopp no final de semana? Então eu tenho um motivo, eu tenho um Ikigai na minha vida. A nossa empresa, a EA Consult e a Business Travel, ela é uma empresa que ela pensa em construir pontes, essa é a nossa premissa, a nossa base, e os valores que a gente não negocia, né? Que é honra, respeito e lealdade. Mexeu num desses pilares aqui, a gente não prejudica, a gente não faz mal. Eu tenho o hábito de dizer assim, eu nunca abri um processo contra ninguém, mas em compensação essa pessoa não trabalha mais comigo. Eu acho que é uma forma saudável, né, de você se proteger. Legal. E assim, você veio de uma família rica, pobre, como que foi aí a sua infância? Nossa, a minha história é bem difícil, porque eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos, meu pai foi assassinado. Nossa. Eu sou filho de comerciantes e minha mãe com 3 filhos teve que seguir a vida trabalhando honestamente, e a minha sorte, eu diria isso, né, foi o judô, que aos 13 anos eu passando no colégio, eu escutei um barulho, o pessoal gritando Kiai, que era uma manifestação do próprio esporte. E quando eu entro na sala, eu vi as pessoas de kimono, todo mundo sentado, organizado, aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu comecei, né? Mas assim, eu teve uma infância muito fácil, porque de muito sacrifício, né? Minha família família humilde, e a gente conseguiu, através do esporte, mudar um pouco a concepção da cabeça, até de algumas pessoas da família, né? Mostrar que era possível. Mas eu tive pouco apoio do lado paterno, porque eu não tinha um pai, né? Depois eu tive um padrasto ali. Mas muitas vezes eu estava no ginásio que tinha um pai gritando para o meu adversário e eu não tinha ninguém para poder gritar. Então isso foi, eu acho que me trouxe também um fortalecimento mais ainda, né, psicológico de como enfrentar a vida. Né? Interessante. E hoje, vendo aí tudo que você vem construindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, qual a principal lição? Qual é o propósito disso? De levar empresários para fora do país? Como eu falei, o nosso propósito é construir pontes. Então, todas as vezes que a gente ajuda a transformar a vida de uma pessoa, isso faz com que a gente ganhe, né? Seria a nossa moeda. Né? Obviamente que a gente faz tudo pelos honorários, a gente tem os honorários como base que precisa pagar as contas, mas quando alguém dá um depoimento que ela se tornou melhor porque a gente conectou isso,
para a gente é algo, vibra, a nossa equipe vibra, quando a gente vê que o profissional ali conseguiu se posicionar, quando a gente vê que o profissional conseguiu atingir aquele objetivo, e essas imersões elas provocam esse comportamento, né? É impossível você ir para Dubai e voltar a mesma pessoa. Você sempre vai fazer uma reflexão. Tudo lá é muito grande, você sabe como é que funciona. Nós sempre estamos inseridos em projetos gigantes, visitamos grandes incorporadoras em Dubai. Então, essa mudança, inclusive, já levei pessoas que estão ali no topo da pirâmide, literalmente, dono de incorporadoras, que falou, cara, vou mudar totalmente minha forma de ver, o nível de ousadia com os produtos. Então, isso seria o que nos move, né? Seria o nosso propósito. Realmente, eu já fui pela segunda vez. Ó, já está querendo morar lá? Tô querendo. Não, mas não vou. Minha mãe, se assistir, ela tem um treco. Mas eu gostaria, porque realmente é como ele falou, é impossível você ir e voltar a mesma pessoa. Porque gera um boom na nossa cabeça, na nossa mentalidade. E eles estão anos-luz na nossa frente, né? Em todos os sentidos. E a gente, quando fica aqui nessa bolha, a gente não tem dimensão do que vem acontecendo, do que está acontecendo fora do país. E por que Dubai? Fala pra gente. Por que você escolheu lá para fazer sua 5ª edição? Eu acho que muito pela história de Dubai, né? Era um deserto. Eu vou muito da família Maktoum, né? A ideia do Sheikh, que teve essa visão, as estratégias que ele montou, a facilidade comercial que ele criou para que trouxesse uma atenção dos empreendedores. Então, acho que a história de Dubai é uma história muito bonita. Você olha 50 anos atrás, você olha deserto, só areia, e eu acho que o deserto tem uma referência forte na vida de todo mundo. Então, como é que uma pessoa pega um deserto que poderia ser simplesmente calor e areia e transforma um potencial daquele? E eu fico olhando também que às vezes a gente cria uma dificuldade para um canto, para outro, mas o brasileiro ele demora 14 horas e 30 minutos num avião para ir conhecer um destino, né, que é quente, óbvio, tem os seus períodos, mas o que é que faz ele sair do Brasil para ir para lá? Né? Que história foi contada? Ou seja, o Dubai conseguiu deixar um pouco do misticismo vivo na cabeça das pessoas, que faz, por exemplo, você ter ideia, todos os dias tem um avião que sai de Guarulhos lotado, 680 pessoas, e um outro voo que vem da Argentina, vem de Buenos Aires, para no Rio. Então, são 2 voos por dia durante 30 dias. Então, praticamente, aí cerca de 1.200 pessoas que chegam em Dubai todos os dias, brasileiros. Né? Então, Dubai também é uma escola para tudo. Né? Como que você pega um local que tem camelo, areia, e você transforma num potencial que parece que não para, eles não cansam. Né? Agora estão lançando o maior aeroporto do mundo, vai ser em Dubai. Nós vamos atender praticamente 290 milhões de pessoas por ano, um projeto gigante. E ele vai ser feito uma ampliação, porque tem um aeroporto grande e tem um menor. Esse menor vai ser feito a extensão. Então, assim, tudo em Dubai é inspiracional. Né? Tudo em Dubai é você olhar e falar, olha, como é que eu consigo aplicar essa ideia, esse conceito aqui na minha vida, né? E o interessante é que o Eduardo, você é formado em turismo também, Sim, né? Exatamente. Então, além de todo esse conhecimento, essa vivência, não é qualquer pessoa que está te levando para fazer uma imersão. É alguém que estudou para isso, que tem propriedade para falar sobre isso. E o que esperar dessas imersões? O que tem de diferente aí para o público? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, Priscila. Quando você vai com um profissional gabaritado, que tem ali um compromisso com esse setor do turismo, lembrando que eu fui secretário de turismo por 4 anos em Barra de São Miguel, que é um balneário, uma cidade que recebe muitas pessoas no período do verão lá em Alagoas, na região sul. Então, eu já tenho uma experiência no turismo, fiz a minha formação em turismo pelo Centro Europeu, e tenho uma empresa de turismo, ou seja, nós estamos totalmente dentro das leis brasileiras para que a gente possa ter segurança técnica para levar esse grupo. Qual é a diferença? É que você está indo com um especialista, né? A gente fala inglês, fala espanhol, se comunica ali em italiano, então a gente tem nossa equipe, temos profissionais que falam 4 línguas dentro da equipe. Então, fora isso, nós temos um suporte de outras agências. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente sempre troca informação para que a gente possa entender de que forma a gente pode viver essa melhor experiência. Agora, o aeroporto de Guarulhos, uma resolução da ANAC determinou que você só pode embarcar
com a Ziploc no lado de fora da bolsa. Para quem não sabia disso, quem não tinha instrução de um agente de turismo, passou muita dificuldade, porque teve que voltar para comprar esse material. E aí a gente orienta, né, que você tem que ter um item até 100 ml e você pode ter até 1 litro, você pode ter 10 itens, mas tem que estar fora. Antigamente era dentro da mala, então você precisa ter essas orientações. Se você tem um problema no voo, né, tem um mal súbito, qual é o procedimento que é obrigatório, em que região você vai estar também. Então tudo isso faz com que a pessoa que viaje conosco tenha essa segurança, né, a gente tem um contato direto dos segurados. Então quando você faz um seguro de viagem, eu tenho um contato direto do próprio gerente que pode agilizar esse processo. Caso aconteça algum problema lá no seu destino, a gente tem uma conexão, como eu te falei, um grupo que qualquer dificuldade a gente consegue dar suporte. Quando a viagem dá certo, está tudo tranquilo, mas quando dá um problema, quando você perde a mala, quando você fica doente, né, quando você é impedido de entrar por algum item ali, aí é onde a gente aparece, né? Onde um profissional especializado, um profissional que treina, um profissional que está acompanhando o desenvolvimento do turismo, os eventos de turismo que acontecem no Brasil, essa é a diferença. E lembrando que a gente está ali responsável, entre aspas, por vidas, né? A gente precisa mostrar qual é o melhor caminho, a melhor experiência, a logística também de chegada e saída em cada destino, ela é sempre validada antes, então eu não vendo aquilo que eu não vivo. Acabei de voltar de Nova York também, porque ano que vem a gente vai fazer Orlando e Nova York. Então fui mapear ali o destino, qual hotel, a distância de um ponto para o outro, para que ele tenha essa experiência. Existe um estudo, né? Existe um estudo totalmente para poder montar e ter propriedade para falar, né? Para a pessoa ir pronta para viver a melhor experiência. Exatamente. Essa é a principal diferença, né? São profissionais que vivem o turismo, não é nada contra, mas não é o coach ou o profissional que está levando porque ele acha que é legal e tem uma influência sobre um grupo. Não. Nós temos também isso, obviamente, nós temos pessoas que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho, mas de certa forma essa questão de você estar com alguém que tem um respaldo legal de poder fazer esse tipo de serviço no Brasil. Interessante. E de todas as pessoas, de todas essas edições, qual foi o principal depoimento assim que você ouviu e que você falou, uau, estou no caminho certo? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil de lembrar. Na verdade, foram vários, né? De mulheres, muito, por coincidência, às vezes quando a gente vai, ou a mulher está num processo de separação, ou mudou de empresa, e aí Dubai dá esse novo oxigênio, mas muitas pessoas que estavam ali naquele, sabe quando você está há muito tempo querendo fazer algo e vai procrastinando. Eu acho que Dubai, e óbvio, né, também durante a viagem a gente dá aqueles insights, a gente tenta fazer com que ela volte, né? Inclusive, tem uma palestra que eu faço que no final fala assim, tá, e depois? Qual é o seu próximo passo? Né? Você viveu tudo isso aqui, foi tudo maravilhoso, mas o que você vai fazer agora? Né? Você tem que sair daqui com isso já planejado. Qual é o seu próximo passo? Para onde você vai? Então, a gente, né, também orienta isso. Mas os depoimentos foram... Kati Katius, inclusive, vai palestrar agora. Há uma coisa bem interessante que eu queria falar. Todas as pessoas que participam do nosso programa, a gente ajuda essa pessoa a escalar. Então, ela foi comigo para Dubai, foi também para Barcelona e Lisboa, agora já é uma palestrante em Orlando e Nova York. Legal. Então a gente tem esse processo de meritocracia. Entendi. Rony Cristofolini, também que foi para 5 edições, começou com a gente, foi palestrante. Lucas Balas também, palestrante. Ou seja, todas as pessoas que tiveram, né, e tem virou um cliente recorrente, a gente vai criando esse processo de meritocracia e, óbvio, a gente ajuda essa pessoa a escalar. Então, mulheres, homens, mas na maioria das vezes é muito sobre a questão da mentalidade. Só fala, nossa, cara, eu preciso botar aquele meu projeto para fora, porque você sabe, né? Você vê Dubai, tudo acontece, tudo é rápido. Então você está naquele ambiente. Parece um canteiro de obras, exatamente, né? Toda vez que eu vou, eu olho, é muito guindaste. Exato. Aí quando você volta, já aconteceu um monte de coisa diferente e não para, né? E você sabe que ali vai dando uns insights, porque você vê todo mundo construindo alguma coisa. Sim, aí você olha para um canto, olha e fala, nossa, mas muita coisa... Então você pensa assim, o que é que eu estou construindo? Ou se eu estou construindo pequeno, ou porque eu ainda não terminei a minha obra. As pessoas, e eu vou sempre fazendo as reflexões. Quando a gente chega no ônibus lá, eu falo para todo mundo assim, eu queria dar um aviso para vocês, um conselho. Caminhe devagar. Dubai precisa que você caminhe devagar. Para você sentir o aroma, para você sentir o cheiro, para você entender por que esse local, né, a gente chama de cidade, mas esse Emirado, os Emirados Árabes são 7, o Dubai tem essa exponência. Entendi. Mas por quê? Né? Caminhe devagar, passa muito rápido.
a gente faz uma programação, na minha visão, muito inteligente, porque nós temos 3 dias de estudo de inteligência do mercado, 2 dias de turismo, desenvolvimento, e a gente deixa o sábado e o domingo para você fazer o que você quiser. Quando a gente menos espera, passou. Né? E eu sempre, muito rápido. Apesar de ter muita fé, né, Priscila? Mas assim, eu sempre acho que tudo pode ser o seu último momento. Então, por isso que eu sou muito intenso em tudo. Eu sempre falo assim, eu quero aproveitar e deixar um recado, né? Nunca deixe para dizer eu te amo 5 ou 10 minutos depois. Eu já vi uns exemplos assim incríveis, que as pessoas não conseguiram voltar lá. Né? Eu já convidei N pessoas para ir a Dubai, essas pessoas foram convidadas desde a primeira edição. E algumas delas que eu convidei na primeira edição já não estão mais nesse plano. E eles pensavam que eu ia na próxima. Né? Então assim, ó, se tu quer abraçar, se tu quer escrever uma carta, se tu quer dizer que te ama, se tu quer dar um abraço em alguém, não programe. Faça na hora que você sentir. Porque a gente viu isso acontecer. Né? Inclusive, esse ano nós tínhamos um palestrante que ia ser feito isso, ele ia palestrar em Balneário Camboriú e Dubai, e ele foi acometido com uma doença e ele não conseguiu ir. Né? Sorte a nossa, não sorte a nossa, mas para nossa felicidade, ele está se recuperando e a imersão também contribuiu, deu uma ajuda. Né? A gente tem um lado social também que depois eu vou te falar. Nós abrimos uma fundação, onde um percentual de cada pessoa inscrita vai para a instituição de caridade, e a primeira instituição aqui vai ser uma instituição de São Paulo, que ela recebe, acolhe famílias e crianças que vêm fazer tratamento de câncer em São Paulo. Então, legal, um percentual a gente vai destinar, né? Mas focando nisso, não deixe para amanhã, sabe? E hoje, antigamente, eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha que escrever uma carta para minha mãe, quando eu treinava judô, chegar com 15 dias depois, 7 dias, né? Hoje você pega aqui o celular, você manda uma mensagem, não custa nada. Só para perguntar como é que a pessoa está, você está bem, você se alimentou, né? Como é que está o seu dia, você está bebendo água? Às vezes as pessoas até se assustam quando eu faço isso, porque acham que todas as minhas mensagens têm que ser ligadas a negócios. E olha quanto tempo a gente tem, como é fácil a comunicação, né? A gente viveu essa fase do analógico para o digital, tinha que parar, escrever uma carta, botar lá a cola, ir nos correios, esperar carimbar. Gente, só mandar uma mensagem, né? Só perguntar, tá tudo bem, sabe? Parece que é um demérito, né? Sim, então, exatamente. Acho que seria esse caminho. Isso é muito importante, gente. Antes da gente aí continuar, eu quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Não sei se você viu aqui, a gente tem várias marcas, várias pessoas que estão aí por trás de cada marca, que acreditaram nesse projeto, que é o Por Trás da Marca, que hoje a gente leva muito conhecimento, muitos insights de forma gratuita e, com certeza, cada pessoa que participa disso, de levar uma mensagem, hoje um insight, uma virada de chave, para alguém que de repente está em casa, perdeu as esperanças, precisa ouvir algo que vai virar aí a chave, o negócio, ou até mesmo para quem quer empreender, não sabe o que fazer, não sabe como começar. Então, não deixem aí de curtir, seguir e compartilhar aí a nossa página. E o agradecimento vai para a FTP Contábil, que é uma contabilidade aí especializada em redução de impostos, uma contabilidade estratégica. Temos a Vértice AIC, que hoje é referência aí em todo o estado de São Paulo, de regularização de áreas de imóveis, viu, Eduardo? Até para você que trabalha muito com incorporadora, eles fazem um trabalho aí muito sério. Vamos colocar no portfólio como opção. Sim, assim, eles são excelentes, são uma empresa que só vem crescendo aqui, atende as maiores construtoras e incorporadoras de São Paulo. CertWeb, certificado digital. Você gosta de fazer certificado digital? Todo ano eu faço. Todo ano? Sabia que a CertWeb você só faz a cada 5 anos? Tecnologia de ponta. Já ganhei essa informação aqui no programa. O entrevistado também ganha com as informações. E ele, para todo mundo, a CertWeb está presenteando todo mundo que é seguidor, que procurar eles, com o certificado da pessoa física gratuito. Olha isso. Tá? Então você já ganhou aí o certificado. Que bom, obrigado. E a Fusion, que é uma grande administradora de condomínios, que atende em todo o estado de São Paulo, atende Guarulhos, interior. Você que precisa de alguém sério, que vai levar integridade, eficiência, temos a Fusion Administradora. Que legal. Você viu que legal? Só fera. E temos aqui nosso café. Você já experimentou aqui esse pãozinho de mandioquinha? Pãozinho de mandioquinha que o Pastor Jaime da Doce Amor Festas mandou aqui pra gente. Todos os episódios a gente tem esse carinho, esse cuidado. Sim. Porque o Por Trás da Marca também é uma experiência, tá?
Não é só as imersões. Gastronômica também, né? Vamos lá? Bora. E conta mais aí, o que a gente pode esperar de você aí para esse próximo ano, para 2026? Essas imersões, é Orlando agora? Orlando e Nova York, março. Então conta pra gente como vai ser isso. O que aconteceu, Priscila, de forma estratégica, né? Eu vim do mundo da publicidade, eu tive agência, então a gente pensa de como a gente vai pulverizar nossas ações. Então, quando a gente chegou na 5ª edição da Imersão Dubai, a gente decidiu também seguir para outros destinos. A gente já tinha feito um trabalho na Europa, mas agora a gente entra em Orlando e Nova York em março de forma definitiva e no meio do ano na China. Então, nós temos uma primeira experiência no início do ano, você tem a opção de conhecer um mercado com um conceito bem específico, a velocidade de locação lá é muito grande, porque Orlando, por causa dos parques, dá essa condição, e o glamour todo de Nova York, já com um conceito totalmente diferente, né? Uma região com um pouco mais, mas tem os seus climas muito bem intensos, tanto o inverno como o verão, e a gente mantém a Imersão Dubai em outubro. Isso são 3 produtos e 3 experiências que estão consolidados. Ano que vem a gente começa a entrar com as experiências por segmentos. Então, segmentos de advogados, segmentos médicos, segmentos da parte de engenharia, levando essas pessoas para Dubai. Então, Orlando, Nova York, China, essas 2 primeiras imersões a gente está modelando o que a gente já fez, e Dubai no final do ano, lembrando que a gente tem a imersão Dubai Premium. Isso quer dizer o seguinte, 2 pessoas, 3 ou 4 pessoas de uma empresa que não quer ir com o grupo, consegue fazer essa experiência. Então, assim, para você ter ideia, nós estamos com agendamento de 14 imersões no ano que vem. Né? Semana que vem eu estou indo para Dubai, levando a diretoria da FG Empreendimentos. Então, aí eu volto, dou uma descansada ali, mas tinha uma outra agenda para Argentina e Paraguai. A gente vai fazer um projeto. A gente tem um outro projeto chamado Sales Roadshow, onde nós colocamos construtoras, diretores comerciais na mesa com investidores europeus. E esse ano, a gente fez uma experiência com a PH Empreendimentos lá de Porto Belo e vendemos aproximadamente aí 12, 14 milhões com a compra, com a venda de um produto chamado Dubai Mall em Portugal, né? E também em Milão. Então a gente está trabalhando sempre ali, Lisboa e Milão. O mercado eu vi que você estava em Mônaco também, né? Exato. Ele é chique demais, gente. É que um outro ponto importante é que eu recebi um convite de uma empresa que faz o marketing do Zeus. Não sei se você lembra do Zeus, que é um cara anda com a roupa bem despojada. Não. E ele anda de sandália. Em algum momento você viu esse vídeo, e aí essa empresa chamada Be Famous, ela vai fazer a gestão da minha imagem, né, do meu nome, ano que vem. E eu acho que é importante falar também as marcas que apoiam, né? Por exemplo, eu virei, né, me tornei com muita felicidade o embaixador da J. Canedo, que é uma marca de roupa masculina em Santa Catarina, que é a maior referência que tem. Então, daqui para frente, eu vou estar com essa marca, maior carinho. O Edu, que é lá da base em Brusque, vai ter um evento agora no final de semana, onde a gente vai fazer esse anúncio. Pra você ter ideia, sou eu, Jesus Luz, agora, como embaixador da marca. Então, você vê como... Nossa! Não fazendo uma comparação assim, mas algo que para a gente assim, deixa muito feliz. Eu falo que os convidados aqui, eles são selecionados a dedos. Sim. E assim, o Eduardo já esteve no outro podcast. Exato. Que eu participava com mais amigas, que tinham outro nome. Agora ele aqui de novo no Por Trás da Marca. E olha quanta coisa legal aconteceu, Edu. Exatamente. Olha só. Exato. Ver aí você aí expandindo em outros países. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada com a sua participação. Obrigado. Viu? E você faz parte, né? Porque essa construção dessa história teve os cortes também. Então, assim, existe uma estratégia também de cada podcast que a gente faz. As pessoas vão lembrando da imagem. Hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue fazer quase 30 cortes ali dos momentos. E isso vai sendo também divulgado, compartilhado com outras pessoas. Então, eu sempre sou grato a todo mundo que deu a oportunidade da gente falar, da gente expor, da gente explicar um pouco do que a gente faz. Né? E deixa aí suas redes sociais para quem quiser te seguir aí, saber onde te achar, para onde ir, para onde viajar. Tá. Então vamos lá. O meu Instagram é Eduardo_Acioli, ACIOLI. Lá você encontra tudo, pode falar com a nossa equipe, mandar direct. Eu tô no TikTok também, eu tô no X, eu tô no... Deixa eu ver onde é que tem mais aqui. No Facebook, no YouTube. Então, nas principais plataformas lá, nós estamos
contribuindo, entregando algum conteúdo, mas esse ano virando aí, graças a Deus, essa referência no mundo corporativo de turismo, de estar levando empresários para fora do Brasil. Hoje nós somos a empresa que mais levou profissionais, são 180 profissionais que nós levamos até agora para Dubai e a que mais tem edições para Dubai. Então isso é um motivo de orgulho. Obviamente que eu divido tudo isso com a minha equipe. Tem uma equipe, você tem ideia, eu tenho pessoas que trabalham comigo há 15 anos. Então isso eu acho que eles se sentem bem de estar aí nesse processo e é fácil me encontrar. Botou lá Eduardo Ascioli, bota no Google, vai aparecer alguma coisa que a gente pode se conectar. E imersão para contadores? Não vi falar. Vi engenheiro, advogados e contadores. O contador eu vou ter que mexer um pouco no sistema limpo, porque o contador conta muito. Você ele faz que o pensa. cálculo, não. Mas os contadores aí, são loucos para fazer essa experiência. Então vamos criar uma, né? Você O já tem um grupo. Sim. A gente tem a metodologia. Você vamos junta, fazer aí uma parceria, levar o pessoal para Dubai. Eu digo que é uma parceria bem saudável financeiramente e de satisfação. Sim, que legal. Toda a logística a gente apresenta, você apresentou o grupo, a gente monta ali, bloqueamos uma agenda. Uma outra coisa, ano que vem a gente está preparando, você que é apaixonado por golfe, uma experiência de golfe em Dubai. Então nós estamos mapeando essa experiência tanto para quem pratica golfe, para quem também não pratica. Então você vai ter a oportunidade de treinar golfe num grande campo de golfe em Dubai, experiência gastronômica também no meio, turismo, lazer, entretenimento e esse aprendizado num ambiente saudável, num lugar bem legal que é Dubai, sou suspeito de falar. Que legal, que incrível. E hoje me fala, qual que é a principal dificuldade que você encontra para escalar isso de forma internacional? Tá, é bem importante essa pergunta, porque primeiro que eu tenho que ter alguém que trabalhe comigo na equipe para poder conduzir que fala inglês. E o Brasil, ele tem, se eu não me engano, 5% da população fala, desses 5%, 2% são fluentes. Então eu preciso ter alguém que fale fluente e que tenha experiências com viagem. Então eu tenho esse grau de dificuldade quando a viagem é internacional. A pessoa precisa ter uma experiência ali, já ter uma viagem. Entendi. Quando a gente fala de uma viagem de um tempo curto para Buenos Aires, é uma história. Mas quando você cruza o oceano, você cruza o continente, passa pela África para chegar ali no Oriente Médio, é um pouco mais complicado. Então, essa escala, primeiro, depende de pessoas, que não é tão fácil achar. Se você tem uma SDR, uma pessoa que faz um social selling, é tranquilo. Mas a condução, eu tenho um pouquinho de dificuldade. O outro ponto é que eu não trabalho com tráfego para viagens internacionais. Então, eu não faço anúncio. Por quê? Eu estou com um grupo, é uma imersão, e a gente leva todo mundo junto e volta todo mundo junto. Se eu tiver duas pessoas ali que a gente não conhece, essa pessoa cause um caos no grupo, a gente prejudica o todo, porque se essa pessoa criar um caos no primeiro dia, a gente tem que ficar com ela até o último dia. Entendi. Então a responsabilidade é muito grande. É diferente de quando você faz um evento no local e essas pessoas vão por conta própria, porque aí cada um faz. Mas quando a gente fala em imersão, a gente está junto o tempo todo. Então o conceito no qual a gente desenvolve, embora que hoje eu já consigo ir na frente para poder organizar e a nossa equipe, que é a Sara hoje que coordena essa parte de relacionamento internacional, ela consegue fazer isso para a gente e conduziu muito bem. Mas a questão de ser internacional requer um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de cuidado, porque não é só a pessoa que tem condição de ir, é a pessoa que está preparada para ir. A gente tem o hábito de dizer o seguinte, Dubai não é para todo mundo. Dubai literalmente não é todo mundo. Você tem um nível de complexidade da viagem, você tem a língua, o fuso horário e tem a questão da mentalidade. A pessoa ela nem aperta o botão ali porque ela acha que ela não merece. E tem muito esse lado do não merecimento, que a gente obviamente tenta trabalhar ali, mas não é tão rápido assim. E se a pessoa que está assistindo falar, não tenho condições, é muito caro, o que precisa fazer aí para conseguir ir numa imersão sua? É impossível qualquer profissional hoje no Brasil, ele não conseguir ir para Dubai com a gente. Dá pré-pagando por mês? Dá para dividir. Olha só, se você imagina em Dubai em outubro do ano que vem, você tem praticamente ali 11 ou 12 meses para se programar. A gente criou uma metodologia que você vai pagando praticamente R$1.000 por mês. Então, assim, é muito fácil. Você não precisa pagar tudo no ato, você faz a sua inscrição, que também é dividida, e a gente não mexe no teu cartão de crédito, isso vai para o Pix Boleto. Você depois compra a passagem, que pode ser dividida em 10 vezes, depois você compra a hospedagem, que pode ser dividida em 9. Então é impossível você não ir. Se você se programar com um ano, vai dar em média ali em torno de R$24.000 viajando com a gente. Tem empresas que cobram 50, tá tudo certo. Sim. Mas óbvio, Aí entra mais uma vez a diferença num profissional que é gabaritado e que está ligado ao mundo do turismo e que tem
habilidade para mexer com turismo, que sabe os melhores caminhos, sabe a sazonalidade do ponto turístico, de escolher o hotel, de saber orientar qual é o melhor momento. A gente sempre fala, gente, não deixe para comprar passagem aérea em cima da hora, que é o que mais oscila. Pra você ter ideia, agora teve gente que viajou para Dubai pagando 6 mil, teve gente que viajou pagando 23. Então, a gente sempre orienta isso, né? Então, qualquer pessoa consegue ir para Dubai. Qualquer pessoa. Seja para Dubai, seja para a China. A China tem um outro ponto, que a nossa moeda é um pouco mais forte do que o deles. Dubai um pouquinho ali na frente, mas quando você entra ali em Orlando, Nova York, você realmente precisa se preparar. Essa orientação a gente dá, a gente acompanha, né? Existe um playbook que a gente entrega com todas as recomendações do destino, o que não pode. Os Estados Unidos tem algumas restrições na parte de medicamentos. Então precisa ter cuidado quais são os medicamentos que são proibidos. Você tem que ter uma receita, inclusive, americana. Os que você pode levar só a quantidade do período da viagem, porque senão você pode passar dificuldades. E, obviamente, quem tem propriedade, quem sabe sobre isso, é um profissional formado em turismo, que ele tem conhecimento do mundo do turismo, né? Mas respondendo a tua pergunta, qualquer pessoa consegue viajar com a gente, se prepara e se não tiver dificuldade, procura um escritório de contabilidade para dividir ali os percentuais, que vai dar certo. Isso aí, gostei agora. Não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui. Já ouviu falar? Não, Por trás da porta, que ele chama. Que a gente abre a porta, tranca e vê aí o que tem por trás, o que está escondido aí para você revelar para o nosso público. Legal. Mas, antes da gente começar esse quadro, não deixe de curtir, ativar o sininho, seguir a nossa página, compartilhar. Eu sempre falo para não deixar essas mensagens morrerem, elas precisam ser compartilhadas. Tem muita gente que precisa ouvir, muita gente que precisa sonhar, saber que fazer uma viagem para Dubai, qualquer pessoa se planejando pode fazer, não é uma coisa só para rico ou milionário. É claro que quando você chega lá, tem vários níveis. Você pode viver uma viagem milionária, como você pode ter uma viagem excelente com poucos recursos. Então, tudo é planejamento. Então, as pessoas elas precisam sonhar. Você precisa fazer sentido no seu trabalho. Porque senão a gente trabalha tanto, a gente corre tanto, a gente tem uma rotina tão agitada, trabalha até tarde e não consegue fazer uma viagem no ano. Exato. Qual é o sentido? Por que você luta? Por que você acorda? Você está lutando ou você está sobrevivendo? Então precisa ter um motivo maior. E isso, é o propósito dele, fazer com que a expansão de mentalidade, fazer com que as pessoas possam sonhar, possam viver e saber que existe um mundo extraordinário que a gente pode conhecer. Exatamente. Edu, qual foi o bastidor mais invisível da sua trajetória? Aquele momento em que você achou que não ia dar certo, mas decidiu continuar. Nossa, acho que isso é uma constância em tudo que eu faço, né? Mas assim, por exemplo, essa última imersão, eu não acho que dá certo, eu acho que eu nunca tive isso, mas eu tive que redobrar o esforço, porque nós tínhamos contratado um espaço para ser um local do evento, o evento entrou em reforma. Então eu tive praticamente 15 dias para mudar uma festa com 40 pessoas em Dubai. Imagina o desafio. Ainda bem que eu tenho bons parceiros, então a gente conseguiu, né, mudar ali rapidamente, a gente conseguiu dar conta, mas assim, foi um esforço gigante, né? E você tem que usar a força física e espiritual, pedir a Deus ali a orientação do que como você precisa fazer, e graças a Deus deu muito certo. Mas essa imersão agora, todo mundo me viu muito preocupado, muito ali, sabe, com um olhar um pouco, né, preocupado, porque foi bem difícil, né? A logística, exclusivamente por causa da festa, né? A festa foi algo que entrou no contexto, a organização, bebidas, comida, a gente precisava realmente fazer algo que fosse imponente, e isso foi um bastidor que pesou para mim. Quando você ainda era atleta e depois migrou para os negócios, qual crença você precisou abandonar para crescer? Eu acho que a crença eu acho que da parte financeira. Eu, quando estava no esporte, eu estava acostumado com um número, uma cifra, e no mercado imobiliário eu comecei a viver uma outra cifra. Então eu precisei, né, deixar essa crença do merecimento financeiro para poder prosperar. Isso também não foi fácil. Eu lembro uma situação que eu fui fazer uma visita a uma incorporadora
E à época eu tinha sugerido um valor de R$30 mil para dar uma consultoria, que para mim a época era, né, essas 5, 6 anos. E aí quando eu voltei para falar com o diretor da empresa, ele falou, não, aumenta para 80. Eu olhei assim, aí eu falei, nossa. Aí ele falou, não, eu acho que isso que a gente vai entregar pode aumentar para 150 mil. Eu voltei, preparei o projeto. Quando eu cheguei lá, o diretor da empresa falou, eu assino aonde? Aquilo ali foi uma percepção de valor que eu não estava tendo em relação ao que eu estava entregando. Então, essa virada de chave, essa crença que eu tive que deixar por estar no esporte amador e entrar no mercado imobiliário, isso foi uma coisa que me marcou muito. Legal. E como que você abandonou essa crença? Ambiente. Eu comecei a conviver com pessoas que tinham uma cifra maior e que trabalhavam e queriam ganhar mais e essa ambiência me ajudou. A mudança, ou seja, eu estava às vezes com um atleta que estava discutindo por uma carteirinha que ele pagava R$35 por ano e eu estava do lado de uma pessoa que estava discutindo por R$80 mil que ele tinha que receber e que estava faltando a emissão da nota. Então essa mudança de ambiente me deixou um pouco mais confiante nessa parte de números. Legal. Se pudesse abrir uma porta e ver o futuro da IA Consult, é IA Consult que fala? Exato. Em 10 anos, o que você gostaria de encontrar lá? Pergunta forte, né? A gente tem um plano de escala geográfica para estar operando em 40 países. Então, acho que o principal desejo nosso era eu poder chegar, Priscila, escolha um desses países que a gente tem um parceiro, um colaborador, que a gente vai conseguir fazer. A gente já consegue fazer em 16. O desafio é grande, mas se eu pudesse abrir uma porta e ver isso, chegar na Itália a gente já tem, mas chegar na Noruega, chegar em Taiwan, chegar na China e a gente saber que tem um parceiro lá que está esperando você e que a gente pode fazer negócios como a gente já faz hoje nesses 16 países. Eu acho que essa porta aí, se eu conseguir ver isso, vai me deixar muito animado. Legal. O que ninguém vê no glamour das imersões internacionais? Qual o trabalho silencioso que sustenta tudo isso? Olha, o que ninguém vê é o quanto a gente, nos bastidores, trabalha para deixar tudo organizado. As pessoas não vê antes, mas na hora ela percebe o quão foi difícil e como que mesmo Dubai, sendo tão grande, as coisas se conectaram, né? Existia uma inteligência por trás disso, então isso a pessoa não vê, mas na hora ela sente. É tão provável que eu vi alguns depoimentos que falaram assim, Eduardo, parabéns para você, para sua equipe, porque eu vi... Eu agora estou entendendo por que tanto trabalho antes, né? Por que você nos apressa para a tomada de decisão? Por quê? Porque os itens são personalizados. Então, preciso ter um fornecedor que entregue com 40 dias antes o material para que a gente possa ter a tranquilidade de entregar tudo certo e sempre se encaixa tudo certo. Então, esse bastidor que a pessoa não vê, na hora ela começa a imaginar quão grande é. Né? E como mensagem você leva para os jovens que estão começando agora e sonham alto, assim como você, lá naquele passado? Olha só, a minha mensagem para você jovem, para qualquer pessoa, é uma frase, inclusive, ela me veio à mente enquanto eu estava em Dubai. O mundo é de quem faz, não é de quem fala. Então, se você estiver na teoria, se você estiver na suposição, todo mundo tem uma ideia brilhante, todo mundo. A diferença é quando você decide colocar aquilo em execução. Na arquibancada, todo mundo é o melhor técnico. Entrou na piscina, o jogo muda. Forte, hein? Edu, obrigada mais uma vez. Foi uma honra aí te receber. Estou muito feliz aqui. Que legal. E você que gostou, então curte, compartilha, ative o sininho e até o próximo episódio.